Vamos ler uma palavra. Livro de Josué, no capítulo 1. Aleluia. Glória a Deus. Livro de Josué. Livro do profeta Josué diz assim, a palavra do nosso Deus. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta dos vossos pés, pô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto, desde este Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o grande mar, o poente do sol será vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo e não te deixarei, nem te desampararei. Amém? Glória a Deus, pode sentar, em nome de Jesus. Então aqui é uma promessa que Deus fez. É uma promessa que Deus fez a um moço chamado Josué. A história de Moisés é muito linda. Ele tirou o seu povo do Egito, tirou o povo de Deus. Um dia ele era pastor de ovelha, e no deserto ele viu a sarça que ardia, que queimava e não se consumia. Então ele foi ver, e era Deus. E o Senhor deu grandes vitórias a Moisés, Nós conhecemos a história, os 10 mandamentos, tirou o povo do Egito, o povo de Deus, com mão forte, diz a Bíblia. E este Josué foi o moço que caminhou com Moisés por muitos anos, aprendeu tudo com Moisés, sem murmurar, sem reclamar. Aí chegou o fim, Moisés teve que partir. Chegou a velhice, como chega para todos. E Josué foi o seu sucessor. Então Deus vem a Josué e faz promessa a ele. Tudo que eu fui com meu servo Moisés, serei contigo. E se nessa noite você pegar por fé essa palavra, Deus será contigo. Deus é com todos, aleluia. Todos aqueles que temem ao Senhor, todos aqueles que amam a palavra de Deus, não só de boca, mas dentro. Dentro, irmãos. Porque falar da boca para fora, passar 5 anos aqui, 10 anos, depois abandona o ministério, sai falando mal. Nós não fomos cheios do Espírito Santo para julgar ninguém. Fomos cheios do Espírito Santo para orar por aqueles que estão caídos. Mas quem passa 5 anos aqui dentro não aprendeu nada, sai lá fora, não glorifica a Deus. Sai lá fora, não vê nada do que Deus fez. Passa 10 anos, irmãos, não vê nada. Isso me deixa triste, porque esse moço caminhou com Moisés, e quando Moisés partiu,
foi com Deus, deixou um sucessor na terra, e o Senhor falou com ele. Essa tinha que ser até os dias de hoje. As pessoas sendo usadas por Deus, ouvindo a palavra de Deus, mas são poucos que dão crédito à palavra de Deus, que ouve a voz de Deus. Nosso pastor sempre fala, tem 3 vozes: a voz de Deus, a do diabo e a voz do homem. Nós temos que discernir qual é a voz de Deus. Quando é que Deus está falando conosco? Quando é o diabo falando? Ou quando é só o homem carnudão falando conosco? Temos que discernir. Por isso, precisamos meditar na palavra de Deus. Josué e Caleb foi o único que entraram na terra prometida, dos que saíram do Egito. É difícil? É. Caminhar com Deus não é fácil, irmãos. Se fosse fácil, isso aqui estava cheio. É só para os escolhidos, aquele que tem alegria no que faz, que entende o que Deus fez. Né, como a irmã, eu não posso ir em Anhembi, eu vou aqui cultuar com os irmãos. Coisa linda, irmãos. Servir ao Senhor com alegria. Apresentai-vos a Ele com cântico, saber que foi Ele que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. O Senhor nos fez, nos separou para ser um adorador, não um murmurador. O povo morreu tudo no deserto porque murmurava, porque via Deus falar com Moisés e murmurava. Deus não tem nada com os murmuradores, com os zombadores, com aquele que julga as pessoas. Em vez de orar por alguém que está enfermo, doente, vai murmurar. Deus não tem nada com esse povo. Saiu mais de 3 milhões de hebreus do Egito. Todos ficaram pelo deserto, porque murmuravam. Só Josué e Caleb entrou na terra prometida. E aqueles que nasceram no deserto, esses receberam a bênção do céu, receberam aquilo que Deus havia prometido. Não desistiram. Então Deus vem a Josué e diz: olha, você viu o que eu fui com meu servo Moisés? Tudo que eu fui com ele, serei contigo. Você será uma nova geração. Para conduzir o meu povo. E eu creio, irmãos. Eu creio que a nossa geração, está passando. Vai passar muito em breve. Mas Deus vai deixar alguém para conduzir esse ministério. Eu creio. Eu creio porque tenho visto
a bênção de Deus nas nossas vidas. E isso vai continuar por muito tempo. Temos sonhos que ainda não, ou promessa de Deus que ainda não se cumpriram. Tenho certeza que o Senhor vai cumprir nas nossas vidas. Eu creio que até o final do ano nós já vamos ver essas cadeiras todas cheias em nome de Jesus. Clamamos por almas, por vida. Porque no dia que nós pensarmos só em nós, estamos falidos. Temos que pensar para frente sempre. Como a irmã disse, eu pensava num carrinho 2014, 15, mas trouxe logo um 2018. Eita glória! E o Senhor dá graça e nós vamos pagar em nome de Jesus. O Senhor vai na nossa frente, endireitando as curvas, e nós vamos passando. Tudo aquilo que eu fui com meu servo Moisés, serei contigo. Que coisa linda, irmãos. E isso até os dias de hoje. Deus só não é com aquele que é preguiçoso. Vai ter com a formiga preguiçoso. Tem preguiça, está cansado, hoje não posso, amanhã não dá. Com esse Deus não tem nada. Mas com aquele que tem alegria, irmãos, de vir para a casa de Deus, com aqueles que têm alegria de fazer para o Senhor, pode ter certeza que vai ver os bens do Senhor nesta terra, nesta vida. Eu tenho visto, irmãos. Eu tenho visto o que Deus tem feito na minha vida. Aprendi a ofertar na casa do Senhor, que não é fácil. Ser um dizimista fiel na casa do Senhor não é fácil, irmãos. Mas a recompensa vem. Tudo que está aqui, irmãos, escrito no livro sagrado, temos que cumprir. É difícil. Mas tudo que está aqui, temos que cumprir. Para ver a bênção de Deus por completo na nossa vida. Se você falhar em alguma coisa, Deus não vai fazer para você. Seja fiel com Deus. Eu costumo sempre dizer, às vezes eu falo, posso estar contando fábulas, mas o meu pensamento está longe. Então seja fiel com Deus, porque um dia nós vamos dar conta até dos nossos pensamentos. O Senhor vai nos julgar e vamos ter que prestar conta a Deus, até dos nossos pensamentos. Quando eu li isso na palavra do Senhor, eu tremi. Falei, meu Deus, eu quero chegar no céu. Assim como Moisés cumpriu o seu papel na terra. E diz que ele só viu Deus por detrás de uma rocha. E não conseguiu ver o Senhor.
Mas ele falou com Deus. Ele ouviu a voz de Deus. Ainda que foi numa sarça, num arbusto que queimava. Mas ele ouviu a voz de Deus falando com ele. E tudo aquilo que eu fui com Moisés, serei contigo, diz Deus. Basta nós confiarmos no Senhor, depositar nossa confiança em Deus, sem medo de errar, porque Deus é fiel, em tudo, irmãos. Eu nunca vi ninguém sofrer, perder com Deus, nunca vi. Só tem alegria aqueles que caminham com Deus. Só tem alegria aquele que é fiel com Deus. Fiel não é só no dízimo, nas ofertas. Fiel no andar, no caminhar com Deus. Fiel na palavra de Deus. Fiel lá fora. Lá é que está o perigo, irmãos. Lá que nós temos que ser crente. Porque tem muita gente nos vendo lá fora. Aqui é gostoso. Cercado por 4 paredes. Vestido bonito, cheiroso. Aqui é moleza. Lá fora, nós temos que dar o nosso testemunho de um crente fiel para com Deus. Aí nós recebemos a bênção do Senhor. Aí nós temos alegria naquilo que fazemos. A coisa mais triste é você caminhar num deserto e não ter alegria. Se acordar de manhã, só murmurando, reclamando, sabendo que tem um Deus que é tão maravilhoso. Um Deus que cumpre todos os propósitos das nossas vidas. Só temos que ser obediente à sua palavra. Temos que ser fiel, sincero naquilo que pensamos e que falamos. Simples, irmão. Deus não quer aqueles sapateia, fala bonito. Se você fala, glória a Deus. Mas se você fala numa simplicidade, Deus também conhece a nossa estrutura. Sabe da nossa capacidade de cada um. Lembra como Samuel foi ungir os filhos de Jessé? O filho de Jessé, a rei de Israel. Ele olhava para aqueles moços bonitos, fortes, de guerra. E Deus disse, não. Eu não olho a aparência. Eu olho o que está dentro. Acabaram-se os mancebos, os meninos. Não, tem um ainda feiozinho que apacenta as ovelhas, o que trabalha. Então manda chamar, porque é com esse que eu tenho um propósito. É com esse que eu tenho um plano na vida dele. Então, irmãos, existe um ditado aí que beleza não se põe na mesa, né? E quando Deus quiser,
letrado, um sabido, ele levanta no meio dos simples. Eu gosto muito dessa passagem, quando Deus fala a esse moço Josué: tudo que eu fui com meu servo Moisés, serei contigo. Que coisa linda, irmãos. E nós sabemos que nós podemos alcançar tudo o que queremos do Senhor. Tudo que Deus tem para nós é muito grande. Só precisamos conhecer melhor esse Deus. Só precisamos meditar na sua palavra, confiar mais em Deus, adorar mais o Senhor. Todos os louvores que foi nessa noite falou de adoração a Deus. É o que viemos fazer nessa noite. Adorar o Senhor. Ofertar nossa simplicidade a Deus. Aquilo que somos. Ofertar ao Senhor. Você é fiel com Deus? Oferte a sua fidelidade ao Senhor. Você é sincero? Oferte a Deus nessa noite. E o Senhor será contigo. Com cada um. Que o Senhor nos abençoe nessa noite. Poderosamente. Que o Senhor vá na nossa frente, endireitando aquilo que está torto. Que o Senhor continue nos guardando, como nos guardou no dia de hoje. Essa é a nossa oração. Que Deus continue nos abençoando ricamente, nos dando entendimento da sua palavra, porque é ela que nos liberta. O pastor sempre fala, hoje foi bom, amanhã pode ser melhor. Amanhã pode ser melhor. Só depende de nós. Daquilo que ofertamos ao Senhor. E a Bíblia, mais para frente, diz que o povo todos receberam as suas terras, aquilo que o Senhor havia prometido. Todos eles receberam a sua parte, as 12 tribos de Israel. Todas elas receberam. Josué dividiu com cada um a sua parte. O Senhor prometeu e o Senhor cumpriu. Por isso eu te digo, Deus não deve nada a ninguém. Tudo aquilo que nós fazemos ao Senhor tem recompensa. Tudo. Só perde aquele que não vem na casa de Deus. Mas no dia que ele cansar da vida lá fora e voltar para a casa do Senhor, o Senhor vai receber ele do mesmo jeito. Porque o nosso Deus, Ele é maravilhoso. Pensa num Deus rico em misericórdia. O ser humano faz tudo que não presta. Mas Deus continua nos esperando, de braços abertos para nos abençoar.